Encontrei Jesus e sua luz transformou meu viver. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, por isso eu posso dizer: no pecado não sou escravo mais, Cristo deu-me vida que me satisfaz. O que Ele fez por mim quero compartilhar, por isso eu vou proclamar. Vou proclamar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou anunciar o que Ele fez na cruz. Eu vou viver os seus ensinamentos e a cada dia refletir sua luz. Encontrei Jesus e sua luz transformou meu viver. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, por isso eu posso dizer: do pecado não sou escravo mais, Cristo deu-me vida que me satisfaz. O que Ele fez por mim quero compartilhar, por isso eu vou proclamar. Vou proclamar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou anunciar o que Ele fez na cruz. Eu vou viver os seus ensinamentos e a cada dia refletir sua luz. Eu não estou nesse mundo a passeio, de Cristo sou porta-voz, mensageiro. Não quero apenas passar por esta geração, quero marcar lá. Eu vou proclamar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou anunciar o que Ele fez na cruz. Eu vou viver os seus ensinamentos e a cada dia refletir sua luz. Vou proclamar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou anunciar o que Ele fez na cruz. Eu vou viver os seus ensinamentos e a cada dia refletir sua luz. Vou proclamar, vou anunciar, eu vou viver e a cada dia refletir sua luz. Encontrei Jesus. O Adorarte surgiu em 30 de outubro de 2004, criado pela produtora artística Gisele Amorim e pelo educador musical e ministro de música Nairon Amorim. Desde então, vem servindo a igrejas das mais diversas denominações, com aulas particulares e coletivas, palestras, workshops, assessoria e mentoria ministerial, aperfeiçoando assim os que atuam ou desejam atuar nas áreas da música ou produção artística em suas igrejas. Mais que ensinar técnicas das variadas áreas das artes, buscamos mostrar biblicamente as formas delas serem usadas como ferramentas ministeriais para abençoar vidas. Nossa missão é capacitar pessoas para usarem a arte como ferramenta da manifestação da glória de Deus, desenvolvendo o caráter de Cristo em suas vidas. Nossa visão é ser uma referência em capacitação ministerial para a Igreja brasileira. Nossos valores são excelência, compromisso em fazer o melhor sempre, comunhão com Cristo o cabeça, pois sem Ele nada podemos fazer, e com a Igreja, seu corpo, pois somos membros uns dos outros. Coerência, viver o que se ministra e ministrar o que se vive. Nosso lema é: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro 4:10. Atualmente, disponibilizamos como ferramenta de aperfeiçoamento o CMI, Curso de Musicalização Infantil,
que oferece contato com ritmo, melodia e harmonia, visando dar à criança um vislumbre das possibilidades que a música oferece para assim escolher o instrumento que quer estudar. O Formos, curso de formação ministerial em música, é um curso voltado à formação e aperfeiçoamento de líderes de ministérios de música. Através do CPMI, curso Prática Musical na Igreja, levamos nossa equipe até uma igreja polo para oferecer aulas de instrumento ou voz, linguagem musical e estudos bíblicos na área do louvor e adoração. Todos esses cursos têm duração de 2 semestres. Oferecemos ainda o Upgrade Ministerial, onde nossa equipe ministra palestras e workshops num fim de semana ou feriadão. Através da assessoria ministerial, servimos sua igreja com treinamento ministerial nas áreas da música e da produção artística, além da produção de musicais de Páscoa, Natal ou avulsos. Por fim, oferecemos a mentoria ministerial, através da qual damos aconselhamento e orientações gerais a líderes ou membros de ministérios, visando proporcionar ajuda para superar os dilemas e desafios ministeriais diários. Além da área da música, oferecemos também capacitação na área da produção cênica, bem como outras áreas da arte, teatro, dança, do suporte técnico, mídias, som, iluminação e filmagem e outros ministérios, infantil, ensino, missões, etc., através de parcerias com pessoal qualificado. Como podemos servir a sua igreja? Entre em contato conosco pelos meios que estão aparecendo aqui. Vamos marcar um briefing para descobrir a melhor forma de levar a excelência à prática ministerial em sua igreja. Estamos ao vivo! Olá, boa noite! Olá, pessoas! Pessoas! Olá, Pessoas que pessoas! estão aí! Pessoas! Isso aí, estamos ao vivo, essa primeira live do ano. Meio assim que não estava programado, sabe? Já estava com abstinência. E aí, anteontem, ela, vamos fazer uma live depois de amanhã? Tá bom. Né? É tão simples fazer uma live. Mas vocês vão, se olharam aí pelo tema, né? A chamada aí já viram que tem um motivo especial para a gente fazer essa live, mesmo que assim de surpresa, uma live flash, assim, não é? Sim, tem um motivo. Boa noite, pessoal do Insta. Pessoal que está nos acompanhando aqui no YouTube, no Face. Primeiro, você que está aí no YouTube, no Face. Nós compramos a placa de vídeo off-board para o nosso computador, para a gente tentar resolver aqui aquele problema de imagem congelando durante as lives. Então vocês vão dando feedback para nós aí. O teste está sendo ao vivo. Mais ou menos. Eu fiz um teste hoje de manhã. Mas agora mesmo, com tudo aqui, é o nosso primeiro teste. Então, vocês vão dando feedback para nós se está tudo ok. Porque às vezes, na máquina está tudo bem, mas a internet está oscilando e tal. Sabe que não pode chover, que aí já começa a cair e tal, dá instabilidade. Então, vocês vão dando aí o feedback para nós. Mas é muito bom ter vocês aí no Face, no YouTube, vocês também no Insta. Olha aí, ó, quem entrou. Tchau, Rodrigues. Muito bom ter vocês aqui. Dá tempo ainda de você compartilhar, tá? Ó, o pessoal do Ministério Adorarte tá ao vivo agora e tal. Vai ter uma live bem legal hoje. Compartilha aí, tá bom? Beleza. Não, só para eles colocarem de onde eles estão falando, pra gente saber se estão fora de Goiânia. Se você está em Goiânia, então você coloca aí. Se está em Goiânia, coloca em qual setor que você está, em qual bairro você está. Se você não está em Goiânia, então fala aí onde você está e coloca aí para nós também, para a gente saber, tá bom? E aí vamos também nesse momento fazer a troca aqui para
a gente pedir para vocês, se vocês não forem ainda inscritos em nossas redes sociais, colocando aqui para você que está no Face e no Insta, aparecendo aqui bonitinho, aparecendo aí para vocês então, no Face e no Insta Adorar Online. Adorar Online no Face e no Insta. E lá no YouTube, Ministério Adorarte. Adorarte. Aí, lembra, presta atenção do jeito que está escrito, o YouTube está aqui, ó, do jeito que está escrito aqui, tá bom? Porque você vai encontrar alguns que são meio assim parecidos, o nome é meio parecido, às vezes tem algum ministério de dança, algum ministério de arte de alguma igreja local e tal, então é nós, ó, é desse jeito aqui, então presta atenção, tá bom? Vamos lembrar, né? O que significa adorar-te? Adorar-te é o apelido, porque o nome completinho do ministério é Ministério de Formação de Adoradores Artistas. Resumindo, então, o apelido Adorar-te. Por isso que o T é mudo, porque não é de arte. Arte é a abreviação de artistas, tá bom? Legal, muito bom ter vocês por aí. Certo, parece que tá tudo em ordem. A Gisele tá ouvindo aqui, né? Parece que tá tudo bem. Será que a gente vai ter uma live tranquila hoje? Será? Vamos lá, vamos ver. É isso, já está gravando aqui também. Se der algum problema, então a gente depois vai disponibilizar a gravação para vocês, tá bom? No Instagram também tá de boa. Áudio, vídeo. Eu ia falar visual. Audiovisual. Entendeu? O áudio, o vídeo, tá legal no Instagram também? Coloca pra nós. Imagem só. Olha aí o Betinho. Entrou. Betinho. Carlos Alberto. Tio Beto. Tio Beto chegou. Pelo menos a galera da família tem que Rio de chegar Janeiro. junto. Isso aí. Já tem alguém. É Baixada? Não sei onde ele mora, se é Baixada. É Mesquita. Eu sou da Baixada, mas eu não sei se... Tá Mesquita, não. Legal. Tio Beto, onde você tá? Coloca aí pra nós. Beleza. Como dissemos, esta live tem um motivo especial. Por quê? Anteontem, dia 12 de janeiro de 2021, completou-se 15 anos. 15 anos que eu primeiro cheguei em Goiânia. E a gente vai contar para vocês por que eu cheguei primeiro e só depois veio a Gisele, tá bom? Legal, vamos voltar um pouquinho, porque antes, já que 15 anos, estamos falando de 2006, mas a gente tem que voltar primeiro para 2000. Em 2000, meu pai veio para Goiânia. Então, chegou por aqui e tal, na época estava com 50 anos e foi um recomeço para ele. E aí, depois de um tempo que ele começou, se encontrou aqui profissionalmente, aí começou a dar certo e aí começou a entrar em contato então comigo, quando ele ligava para saber notícias, né, ou morando em João Pessoa. Então ele dizia, olha, como é que tá aí? Você está trabalhando? Quanto você está ganhando? Rapaz, vem pra cá, aqui tem mais oportunidades, aqui você vai conseguir ganhar mais e tal. E aí eu respondia para ele, olha, foi o Senhor que me ensinou que o melhor lugar para estar é onde Deus quer que a gente esteja. E mesmo que aí seja mais vantajoso financeiramente, Deus ainda me quer por aqui. Então, primeira lição, a gente não vai simplesmente contar caos aqui hoje. É importante, fica essa lição aí. O melhor lugar para a gente estar é onde Deus quer que a gente esteja. Então, por isso que eu continuei em João Pessoa, mesmo tendo a oportunidade de, vindo para Goiânia, ganhar mais. Então, acontece que ali em 2003, eu comecei a dar aula em um seminário lá em João Pessoa, no curso musical evangélico. E uma das alunas daquele curso, esta aqui, Caixinhas, esta aqui, foi então quando eu
Conheci pessoalmente, na verdade, assim, porque a gente já tinha tido algumas oportunidades ali, né, os dois de Igreja Batista, então algum evento ali, né, a gente já tinha frequentado o mesmo ambiente, mas a gente não se conhecia. Eu já tinha ido a retiros de carnaval da igreja dele, mas era aquela coisa, eu era uma retirante, ele era da equipe, né? Então era aquela coisa distante. A gente se conhecia assim de, é mais uma. Então, ali em 2003, então, conheci a Gisele. Foi então minha aluna e tal, né? Quando abriu a boca para cantar, né? Ela abriu a boca, regalei os olhos, né? Então, nossa, gente. E aí, um ano depois, 4 de fevereiro de 2004, a gente começou a namorar. Começamos a namorar. Se fosse contar a história de como começar a namorar, Não, isso aí aí seria outra live. É outra live. Isso aí são só Detalhes. primeiro alguns flashes para a gente poder chegar aqui. Então, começamos a namorar ali em fevereiro. E aí, em junho, nós noivamos. No mesmo ano. 4 de fevereiro, começamos a namorar. 12 de junho, noivamos. E aí, a Gisele falou para a mãe dela: mãe, nós vamos noivar. E já? Faz o seguinte, a gente vai noivar e o casamento é em dezembro. Oi! Então foi assim, em 10 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Casamos ali em dezembro de 2004. E aí, aconteceu que no mês de outubro, a gente estava ali organizando as questões do casamento e tal, mas no mês de outubro, a gente ainda estava nessa época em cada um na sua igreja, né? E aí a gente começou a conversar ali, já contei essa história aí, tem a live A Transição no nosso canal aí, no IGTV também está lá? Já a transição tá. Então, A Transição, que a gente transmitiu dia 1º de outubro, que a gente contou a origem do ministério. Então, a gente estava ali conversando, cada um contando, aqui em Goiás chama de tranqueira, no Nordeste chama de nó cego. Então a gente estava comentando sobre os tranqueira, os nó cego que tinha nas nossas igrejas, que às vezes eram pessoas talentosas, pessoas que tecnicamente não deixavam a desejar, mas que davam trabalho, eles eram simplesmente músicos. Então, ela contando situações que aconteciam lá na igreja dela, e eu fui contar também de situações que aconteciam na igreja onde eu estava e tal, né? E aí, de repente, no meio daquela conversa, vamos trabalhar com esses nó cego? Vamos trabalhar com esses tranqueira? E ali, Deus nos chamou para a gente trabalhar com essas pessoas, e ali surgiu esse nosso ministério, que depois veio a ser batizado. Inicialmente, o nome de batismo foi Curso de Formação de Ministros de Louvor. Juntamos alguns outros amigos meio malucos, e aí colocamos para eles a ideia, e aí eles estão juntos. E aí o baterista para dar aula de bateria, o baixista para dar aula de baixo, um educador musical para dar aula de linguagem musical e tal. Então, assim formamos uma equipe, e em 2005 implantamos esse ministério lá em algumas igrejas, em João Pessoa. E ainda em 2005, mês de setembro, uma tarde de domingo, estava eu, só o pessoal mais antigo que vai lembrar disso, estava eu no MSN. Você lembra disso? Coloca aí, se você lembra, eu sou desse tempo, não vale dizer que não conhece para esconder a idade não, tá? Então coloca aí, se você lembra do MSN, coloca aí nos comentários, eu sou desse tempo, hashtag eu sou desse tempo. Pois é, o MSN contribuiu bastante para a gente ter essa geração impaciente que nós temos hoje. Porque antes disso a gente tinha o e-mail, que já era, né, uma senhora evolução da comunicação, que você mandava, antes era somente a carta, e agora você mandava um e-mail para alguém, a pessoa recebia na mesma hora, e às vezes respondia na mesma hora e tal, e surgiu o MSN.
Você digitava alguma coisa lá e a pessoa demorava 2 minutos para responder, você clicava naquele botãozinho lá de chamar a atenção, lembra? Lembra? Pois é. Então, aí eu estava com meu irmão, conversando no MSN, e aí, quando no meio da conversa, ele disse, olha, manda o seu currículo para cá, porque aqui tem poucos ministros de música e precisa de gente capacitada nas igrejas, nessa área e tal. Então, ó, a Roberta se acusou aqui, ó. Roberta... Muito bom, Roberta. Então, manda seu currículo para cá. E aí, eu que já vinha resistindo meu pai já há mais de 2 anos, aí virei para Gisele, ó, amor, agora é o Júnior que está com a história aqui, ó, de chamar para ir para Goiânia, dizendo que precisa de gente capacitada na área da música, tem poucos ministros de música lá e tal, e aí mulher tem outra visão, né? E ela disse, olha, se lá precisa de pessoas capacitadas e o nosso ministério trabalha com capacitação, de repente, então, é um campo para nós. E aí, né, já surgiu, né, na hora aquela exclamação, né? Tim! Então já começamos a pensar. E aí vem agora outra lição já. Vejam, não era o tempo de Deus, eu resisti aos chamados do meu pai com uma proposta financeira melhor, eu resisti. Mas quando a gente sentiu o chamado de Deus para vir para cá, ó, mais de 2 anos resistindo, foram 3 meses. Como eu disse, essa conversa foi no mês de setembro. Então, no mês de janeiro eu estava aqui. Foi o tempo, então, da gente organizar as coisas, de vender móveis que tinha lá e tal, para poder mudar para cá e tal. Organizamos tudo em 3 meses e estava eu, então, aqui em Goiânia. E aí, meu irmão tinha ido de férias. Meu irmão já estava morando aqui em Goiânia. Meu irmão tinha ido de férias para João Pessoa com a família. E aí, foi de carro e tinha vaga para, na verdade, uma pessoa só, tá? Porque, além de mim, já tinha os 2 filhos dele no banco de trás. Ou seja, lotação. Só que a Thalita, minha filha primogênita, veio também. 4, então, no banco de trás. Quando chegou ali em Recife, aí passando na rodovia, o policial federal parou, abre um pouquinho a janela. Eu abri a janela e ele olhou, tava lá, né? Parecia uma creche lá atrás. E aí, claro, o senhor está com superlotação aí no banco traseiro, então vai ter uma atuação para o senhor. E tinha quase uma mudança já, né? No porta-mala do carro. E ó, tem excesso de bagagem aí, então vai ter aqui outra atuação para o senhor. Então já veio com esse brinde, né? Já veio com 2 multas de lá. Viemos então, porque a Gisele veio depois, não cabia no carro, né? Já tinha vindo até gente demais de lá. Então, depois, dia 21, foi que a Gisele veio. Aí vocês imaginam, né? A gente tinha naquela época 1 ano de casado, 1 ano e pouquinho. E aí vim eu primeiro, e a Gisele ficou lá, nossa sofrência. Eu lembro que a minha mãe falou que eles saíram e eu fiquei chorando, né? Aí minha mãe falou, ué, você tá chorando por quê? Nós é que vamos ficar aqui, tipo, né? É a gente é que vai chorar aqui. Você já vai ver ele. É saudade, mãe. É saudade. Então, a Gisele chegou no dia 21 de janeiro daquele mesmo ano, 2006, e nós começamos então a trabalhar para divulgar o ministério aqui. O que aconteceu? Meu irmão disse, olha, eu tenho aqui uma lista de pastores, contatos de pastores, que a gente fez um evento recentemente na nossa igreja aqui, eu entrei em contato com esses pastores para divulgar, então toma aí. Aí divulga aí o ministério de vocês. Eu saí ligando para todo mundo. E aí vem a gafe. Eu liguei para um determinado pastor lá, pastor fulano, liguei. Alô, bom dia, o pastor fulano se encontra? Aí não sei se era a filha, a empregada, a esposa e tal. Sim, ele se encontra. Ah, que bom, eu queria falar com ele. Aí ela, ele é surdo. Tá. Então tá, eu vou então aproveitar e falar para a senhora mesmo, a senhora transmite para ele lá então,
E aí fiz lá, né, a apresentação do nosso ministério, coisas do primeiro semestre nosso aqui. E foi muito bom, vê só, já vem outra lição aqui. Quando nós chegamos aqui, eu me lembro bem, nós chegamos no fim de tarde, dia 12 de janeiro, e aí, pouco tempo depois, 2 dias? saímos na segunda e chegamos na quarta. Ah. Então, descarregamos o carro, aí meu pai, vem cá. Saí com ele, atravessamos a rua, andamos, né, atravessamos aí a frente de algumas casas, chegamos num lote lá que estava uma construção. E ele começou a conversar com o pedreiro que estava lá e tal, e eu ali sem entender nada. Aí um amigo que estava do lado, que já morava aqui também, trabalhava com ele, disse, você sabe o que é que vai ser aqui? Eu disse, sei lá, rapaz, cheguei aqui hoje. Aqui vai ser sua casa. Oi? E aí, vejam, Deus abriu as portas. Diferente do que aconteceu com Jonas. Quando a gente desobedece, Deus não assume as despesas. Lembra, Deus disse para Jonas, né? Vá para Nínive. Simplesmente isso. Vá para Nínive. Tenho essa missão para você. Só que, diz o texto que Jonas pagou a passagem para ir para Tarsis, para desobedecer. Então, quando a gente resolve obedecer, Deus nos sustenta. Enquanto que quando a gente resolve desobedecer, Deus não assume as despesas. Então, quando chegamos aqui, fui surpreendido. Meu pai tinha comprado um lote na mesma rua onde ele morava. E tinha lá o chamado barracão aqui, né? Tinha um casebrezinho lá. Então, derrubou a construção que tinha e construiu uma outra casa, onde nós, então, moramos. Foi o nosso primeiro endereço aqui em Goiânia. E, além disso, Goiânia é bem maior do que João Pessoa. A gente é acostumado ali, em João Pessoa, você se vira sem carro. Né? Porque, como é uma cidade menor, você pega um ônibus e 20 minutos, menos de 20 minutos até você chega onde você precisa, dependendo do trânsito. E chegamos aqui, se a gente fosse depender de ônibus, ainda mais que a gente ia ficar, né, de um bairro para outro, se fosse de ônibus ia ser complicado. Meu pai também deu um carrinho para nós. Era uma Paraty 86. Isso não é, não. Eu me lembro. É uma Paraty 86, branquinha. Piabinha. Recebeu logo o apelido de Piabinha. Então, tínhamos já essa estrutura, né, de ter um lugar para morar sem ter que pagar aluguel e também um carro que era velho, mas estava pago, né, e não nos deixava na mão. Então, vimos aí Deus agindo, confirmando o nosso chamado. Nesse primeiro semestre que a gente chegou aqui, então, enquanto a gente não tinha nada confirmado, o que aconteceu? A gente ficou trabalhando com meu pai. Meu pai ainda hoje trabalha com purificadores de água, né? Então, como Goiânia já tinha uma concorrência muito grande, então ele passava a semana no interior. Pegava a equipe de vendas e tal e ia para o interior para vender purificadores de água no interior. E então, para ter a nossa renda, nesse primeiro semestre, primeiro eu viajava, né? E às vezes viajava na segunda, às vezes viajava na quarta. E a Gisele, né, chegou e ficou sozinha, né? Passava boa parte da semana sozinha. E aí quando chegou ali pelo mês de maio, ela disse, não, eu vou também, eu vou vender esse negócio aí. Não entendi nada de venda. Aí eu vou também nesse negócio aí. Na verdade ela não queria ficar sozinha como estava ficando, né? Mas vocês vejam que teve semana que ela foi a primeira de vendas da equipe. Pois é, Deus faz milagres, ainda hoje, viu? Então, no primeiro semestre, quando a gente chegou aqui, a gente foi congregar na Igreja Batista no setor Santos Dumont, onde meu irmão congregava, ele que coordenava a equipe de músicos lá. Então, chegamos, depois de, acho que no primeiro mês ainda, já começamos a ajudar, eu tocando lá. E lá, na Igreja Batista do Santos Dumont, formamos então a nossa primeira turma aqui do nosso ministério em Goiânia. E falando nas viagens, lembrei que ali, não lembro se foi junho ou julho, foi um dos Ju.
Garganta. No meio da semana a voz simplesmente acabou, eu não conseguia mais vender nada, né? E aí foi logo... Olho gordo. Alguém da equipe, um urucubaca. Oh, meu Deus. Sim, continuando. Aí minha voz acabou, não conseguia, não saía som, né? E aí eu perdi um pouquinho, né, do meu agudo depois dessa brincadeirinha aí. E aí descobri rinite, sinusite, itite. Foi chegando o primeiro tempo de seca aqui, aí a Gisele descobriu uma rinite alérgica, que morando primeiramente no Rio e depois em João Pessoa, ali, né, aquela umidade de boa, nunca tinha sentido. O primeiro tempo de seca do Goiás, ela já descobriu e já é certo. Ai, gente. Todo ano, nessa época, né, ela tem lá as suas crises. Então é isso. Santos Dumont, primeira igreja onde abrimos turma aqui. E começamos, então, organizamos um congresso chamado SAAD, Seminário de Aperfeiçoamento de Adoradores, que foi no mês de agosto, ali de 2006. Trouxemos o grupo Logos. A igreja do Santos Dumont era uma congregação. Se você não é do Goiás, então é o seguinte, a gente estava acostumado com a realidade de João Pessoa. Em João Pessoa, enquanto uma igreja não se emancipa da sua igreja organizadora, ela é congregação. Está na fachada dela, Congregação Batista no setor tal. Ó, Fernandinha. Oi, Fernandinha. Fernandinha entrou. Então, aqui não. Como falamos, né? Primeira igreja onde nós congregamos e abrimos turma. Igreja Batista no Santos Dumont. Estava lá na fachada. Só que ainda era congregação. Congregação da Segunda Igreja Batista de Goiânia, onde hoje nós somos membros. Então, tivemos o apoio do então pastor José Oliveira dos Reis, e fizemos a abertura do primeiro SAAD lá na CIB. E aí foi o primeiro desafio. E o primeiro grande desafio. Foi a primeira vez também, e acho que foi a única vez que o Grupo Logos esteve na CIB. Né? Nós que os levamos para lá. A gente na empolgação, na organização e divulgação do SAAD e tal, e aí chega alguém da liderança da denominação aqui e diz: seguinte, Mendes, vocês estão acostumados com o ritmo lá do Nordeste. Goiânia é meio lerdo, então o goiano não segue esse ritmo aí não, tá? Então, vai mais devagar. E aí a gente, não sei se especificamente se a gente ignorou ou se não acreditou e tal, eu sei que a gente foi na empolgação. Acho que a gente não entendeu mesmo. Porque a pessoa estava o aviso. A gente não entendeu. E aí, resumindo, o que deu nisso aí? Nós organizamos o primeiro SAAD para 300 inscritos e tivemos 27. Menos de 10%. Até hoje tem pasta aí, né? Caneta. As canetas já até venceram, né? Pasta, caneta, que a gente comprou o kitzinho para dar pro pessoal que se inscrevesse e tal. E aí, ó, resumindo, nós passamos um ano pagando. Todas as despesas foram por nossa conta ali. Né? As inscrições, basicamente, não deu para pagar quase nada, né, de despesa que a gente teve ali. E aí parcelamos. Mas que a gente só comprou as lembranças, né? As lembrancinhas dos palestrantes. Foi no cartão também. Foi no cartão. Porque não tinha dinheiro, então foi no cartão também. E aí nós ficamos naquela, né? Gente, aí deu ruim. E aí ficamos, ó, parcelamos, aí foi sem fazer no cartão, e foi um ano naquela de pagar só o mínimo ou não pagar tudo e tal, né? E só um ano depois foi que a gente deu conta de zerar ali. Porque a promessa, porque você já tinha falado antes, né? Não diga promessa, mas quando o seu pai e o Júnior falaram que aqui você ia ganhar mais, era na área deles, né? Na área de vendas deles. Como a gente veio para trabalhar com o ministério, então essa parte aí não funcionou não.
É. Mas, como eu disse, Deus sustenta. Segundo semestre. Segundo semestre de 2006, o SAAD já nos ajudou, né, porque algumas pessoas na época ainda do Orkut, tá? Você lembra do Orkut? Ih, gente, que live, como é que chama lá? Nostálgica. Já falando do MSN, do Orkut, você teve Orkut, coloca aí, eu tive, não esconde a idade não, tá? Então, era o que tinha de mais top de comunicação na época, era o Orkut. Então, a gente fez cartaz e divulgou por aí, onde via que tinha algum evento, chegava lá e pedia um espaçozinho na programação para a gente divulgar e tal, e assim a gente divulgando, conseguimos então, no segundo semestre de 2006, implantar o ministério em 5 igrejas. E aí já conseguimos ultrapassar a fronteira de Goiânia e fomos a Paris. Parecida de Goiânia, que é vizinho aqui, né? Então, já começamos a ultrapassar fronteiras aqui. E se a gente fosse atender à demanda, a gente daria aula até no domingo. As pessoas entravam em contato, sabiam, vocês que dão aula de música nas igrejas e tal, nós temos aqui uma turma para fazer aula na nossa igreja e tal. Dia tal que não tem culto, dia tal a gente já tem uma turma. Acho que se a gente mudar o culto do dia tal para o dia tal, a gente consegue. No dia tal a gente também já tem turma. E, deixa eu ver, e se for no domingo? Aí não, apelou. Dá no domingo. Né? Se você é músico na igreja, né, possivelmente você tem aquela rotina de chega de manhã e toca no culto ali, depois do culto tem ensaio, algumas igrejas é depois do culto da manhã e tal, né? Ou então à tarde, chega antes do culto da noite e tal. Então o domingo é mais curto, principalmente para quem toca na igreja. E aí a pessoa ainda queria que a gente fosse dar aula e não ia rolar. Então a gente não atendeu, mas teve demanda para isso. Né? Então realmente a gente viu que havia essa necessidade. E até podemos dizer que ainda hoje existe. Pelo que a gente vê nas igrejas por aí, ainda hoje existe sim essa necessidade. Por isso que ainda estamos por aqui. É aqui que Deus nos quer. Então, eu acho que, como o objetivo é falar do primeiro ano, é isso mesmo? Falar do primeiro ano aqui? De como a gente chegou, né? Como a gente chegou aqui. Foi isso. E aí é o seguinte... Naquela época também ainda não tinha Google Maps, Waze, também não. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um mapa. Sendo que primeiro eu comprei, fui na banca de revista e tinha lá um mapa turístico. Uma versãozinha resumida que no mapa estavam lá destacados os pontos turísticos de Goiânia. A Praça Cívica, onde tinha os monumentos e tal, onde acontecia a Feira da Lua, a Feira Hippie e tal, estava destacado ali no mapa. E não conhecendo Goiânia, né, aí alguém entrava em contato, olha, aula na igreja tal, no setor tal, e aí passei um tempo que se eu perdesse aquele mapa, era a mesma coisa que passar um dia sem água. Porque eu não sabia, eu ia me perder. E a gente acabou rodando muito, né? Em algumas situações, né? A gente, seguindo o mapa ali, a gente ia por um caminho que na verdade tinha um atalho e tal, mas até aprender. E legal que a gente ontem foi sair, atravessou a cidade aqui, teve necessidade de ir para resolver algo longe de nós. E eu coloquei lá, nunca tinha ido, então coloquei no Google Maps, sabia onde era o setor, mas não sabia o local exato onde a gente ia lá. E então ele foi guiando, ele vai mandar a gente por aqui, ele está mandando a gente por ali e tal. Então, 15 anos depois, né, já dá para dizer que eu sei andar em Goiânia. Mais ou menos, tem umas bocadas que ainda não fui não. Né? Nem pra mim, bocada também. Não, bocada assim no sentido de uns cantinhos de Goiânia que eu ainda não fui. Né? Mas isso é um ponto de referência, né? Então eu já sei pelo menos para que lado é. Mas foi
tem mais coisa ainda. No segundo ano teve um elemento novo, que aí já são causos para outra live, né? Por enquanto a gente vai ficar só por aqui, porque comemorando os nossos 15 anos de chegada aqui em Goiânia, a gente tinha que contar como foi o nosso primeiro ano aqui. Tem alguma coisa aí de alguém que colocou? Ih, como é que vai saber lá? Não, lá no Insta, não. Tá tudo tranquilo lá no Insta. Como é que tá aí? Face de boa? Sim. Tá aí de boa no YouTube? Paradinho. Tá só o YouTube. Você tá escutando no YouTube, né? Mas é isso. Ó, se teve algumas paradinhas aqui, então perdoa, né? Porque a gente estamos aqui, né? Ainda bem que é só entre nós hoje, né? Não tem nenhum convidado para a gente passar uma vergonha maior. Mas falando em convidado, já tem live agendada aí, tá bom? Dia 28, vocês devem lembrar que a gente fez uma live no ano passado, tentou fazer, né? Uma live no ano passado com a Mônica Coropos. Mônica Coropos. E aí deu ruim. Porque, sabe-se lá, porque não saiu o áudio. A gente estava no Zoom com a Mônica e eu ouvia de boa. E depois que a gente foi olhar, nem na gravação saiu o áudio da Mônica. Então a gente entrou em contato com ela no dia seguinte e ela, de boa, se prontificou, atendeu um segundo convite nosso. Vamos repetir a mesma conversa com ela e agora acho que vai dar para vocês escutarem, né? Nós vamos aqui mexendo, fazendo os testes e tal, para a gente resolver isso e não ter mais esse problema aí, certo? Será que eles vão querer que a gente continue contando a nossa história? Se vocês vão querer, coloque aí, comente aí. Conta o restante da história. São 15 anos, tem história, né? Tem história. Tem a gente resume. É um cadinho de história. Mas é isso. E aí, a lição final disso aí é que todos nós temos um chamado. Todos nós, incluindo você aí no Insta, você aí no YouTube, você no Face. Todos nós temos um chamado. E aí, não basta simplesmente descobrir, que legal, esse é o meu chamado, Deus quer me usar com este talento que eu tenho em tal ministério. Não basta apenas isso, você se colocar à disposição. Mesmo que você tenha que sair de onde você está, literalmente, sair de onde você está fisicamente e ir para um outro lugar para atender esse chamado. Mas lembra que não existe lugar melhor para estar do que onde Deus quer que você esteja. E mesmo que não seja necessário você se mudar fisicamente, ir para uma outra cidade, um outro estado, outro país que seja, né? Mas é preciso que haja essa disposição e pelo menos aí onde você está, frutifica aí onde Deus te plantou, tá? Certamente tem alguma coisa que você pode e deve fazer no corpo de Cristo, através do talento que Deus mesmo deu para você. Tá bom? Nós estamos aqui em Goiânia exatamente por conta disso, certo? Aí, depois de tanto tempo aqui, a gente costuma dizer, eu sou alagoano de nascimento, nasci em Maceió, mas passei 24 anos na Paraíba. Então eu sou paraibano de coração. E depois de 15 anos aqui, sou goiano por vocação. Então, graças a Deus, porque Ele continua nos sustentando aqui ainda, né? Não paramos, teve tempo da gente reduzir bastante, mas não paramos a atuação do nosso ministério, mesmo quando estávamos em igrejas locais, a gente estava ali formando líderes, né, que faz parte do nosso ministério. Então é isso, fica ligado aí nas nossas redes sociais, né? Para você saber direitinho. Mônica Coropos é dia 28, tá? A última quinta-feira desse mês. Mônica Coropos vai estar falando exatamente sobre a musicalização infantil como ferramenta para formar as próximas gerações de adoradores músicos. E tem mais live legal por aí, tá bom? Estamos aqui
já fizemos o primeiro contato, já recebemos assim um primeiro sim, e aí só está faltando a gente pegar as informações do palestrante já para a gente. Estamos segurando o segredinho aqui para falar para vocês, mas tem mais coisa boa por aí, tá bom? Fica esperto e acompanha a gente, tá bom? Mesmo no nosso dia a dia aí, a gente se esforça para, através das nossas redes sociais, abençoar também a vida e o ministério de vocês. Então acompanha, curte, compartilha. E a gente fala do Ministério Adorar-se, de adoradores artistas, mas a gente não restringe só a artistas, música, teatro, dança, não. Nós falamos também para quem quer ser líder de ministério infantil, né, que dá aula na EBD, né? Enfim. Se você... Capacitação ministerial, no geral. Capacitação ministerial. Se você tem um ministério, está no ministério e quer se capacitar, entre em contato com a gente. Ministério de Eventos, né? Ministério de Eventos. Organização de eventos, tá? Então, entre em contato com a gente. Isso aí. E, terminando, você já fez a sua inscrição aí para o webinário? O webinário Virada Ministerial. Já é segunda-feira, dia 18, hein? 18, 19 e 20. O webinário Virada Ministerial, quando a gente vai falar sobre a essência de um ministério. Não é apenas para músicos não, tá? Como acabamos de falar. O que a gente vai falar especificamente nesse primeiro dia se aplica para qualquer ministério. E aí, no segundo dia, a gente vai voltar mais para o pessoal da música, que a gente vai falar sobre escolha de repertório, vai falar sobre a condução do louvor nos cultos, vai falar sobre análise teológica de músicas. E no terceiro dia, a Gisele vai falar sobre organização de eventos na igreja. Então, se você, início de ano, você está aí com a responsabilidade de coordenar a equipe dos músicos ou a área de eventos da sua igreja e tá perdidinho aí, não sabe nem por onde começar. Por isso que chama virada ministerial. Porque a gente pretende dar um start aí de você virar a chave e aí poder começar a resolver esses problemas aí. Claro que você não vai aprender tudo, não vamos aqui vender gato por lebre, não. Você não vai aprender tudo de ministério em 3 dias. Né? A gente não sabe tudo, certo? Depois de alguns anos, né, só de adorar, que são 15? 15. 16 de Adorar-te. 16. 15 que estamos aqui, gente. Exatamente. Eu sempre fui de geografia. Então, só de Adorar-te são 15 anos. E a gente não sabe tudo, então... Só de Adorar são 16 anos. 15 de Goiânia, 16 de Adorar-te. Nossa. Então, só posso dizer para você, se inscreva, porque certamente você vai ter um conhecimento maior do que o que você tem hoje. Certamente. Mas não vai ser suficiente para tudo que você precisa fazer. Mas para isso nós estamos aqui à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado por hoje. Abraço pessoal do Insta. Abraço, Deus abençoe vocês. Vocês aqui, as pessoas do YouTube e também do Insta. A pastora Karen entrando agora. A pastora Karen entrando agora, gente. Mas vai ficar gravado no IGTV, nosso IGTV aí, então acompanha depois. Abraço, pastora Karen também. E aqui, pessoal do YouTube e por minha conta, tá? YouTube e Face também vai ficar gravado aí, tá bom? Compartilha com outras pessoas também. Abraço. Deus abençoe vocês.